Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Não repreendas duramente o ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às senhoras como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Prescreve, pois, tudo isso a fim de que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas com não menos de 60 anos, se tiver sido esposa de um só marido, se tiver em seu favor o testemunho de suas belas obras, criou filhos, foi hospitaleira, lavando os pés dos santos, socorreu os atribulados, aplicou-se a toda boa obra. Rejeita as viúvas mais jovens. Quando seus desejos se afastam de Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras, indiscretas, falando o que não devem. Desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos, dirijam sua casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Porque já existem muitas que se desviaram seguindo a Satanás. Se uma fiel tem viúvas em sua família, socorra-as. Não se onere a igreja, a fim de que ela possa ajudar as que são verdadeiramente viúvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O título desse estudo de hoje é bem sugestivo, né? Bem concreto. Mas São Paulo começa falando da questão de chamar a atenção, repreender, corrigir, cada qual do jeito certo. Aos anciãos, não corrijas, não repreendas duramente, mas admoesta-o como a um pai. Como que um filho pode corrigir um pai, né? Às vezes é necessário. Infelizmente, tem pais que não têm muito juízo, e é o filho, a filha que precisa dizer: pai, você não pode fazer isso, por favor. O que você está fazendo não está certo. Mas respeito, né, é seu pai, sua mãe. E aí o que ele está dizendo aqui, ó,
Admoesta o ancião, aquele que é mais velho que você, como a um pai. Aos jovens, como a irmãos. Às senhoras, como a mães. E às moças, como a irmãs, com toda a pureza. Paulo está dizendo, cuidado com isso. É importante ter esse cuidado, principalmente com relação às moças. A pureza. E depois ele entra no assunto das viúvas, que é um assunto longo. Ele trata longamente aqui o que eram essas viúvas. As viúvas eram mulheres que, obviamente, ficaram viúvas. A igreja, desde o início, desde o princípio, herdando isso do judaísmo, sempre deu atenção e cuidado às viúvas. No início, no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que tem um problema sério que acontece entre a comunidade cristã por causa das viúvas. Porque eles diziam, as viúvas dos cristãos de Jerusalém são melhor assistidas do que as viúvas dos cristãos de fora. Você imagina entre os pagãos, né? Se juntasse uma comunidade com viúvas de origem judaica e viúvas de origem pagã. Como que seria o problema? Então tinha problemas. Problemas para exercer a caridade e a justiça de maneira justa. Se eu usasse a palavra de maneira igual, já seria injusto. Porque as pessoas têm necessidades diferentes. E a justiça precisa olhar para a necessidade daquela pessoa dentro de um limite possível. Então isso não era coisa fácil, não é hoje. Não é simples. Tinha muita confusão. Para piorar, tinham ainda aquelas que eram viúvas muito jovens. E que Paulo tem que corrigir aqui. E dizendo para Timóteo, não deixe acontecer essas coisas. Uma viúva muito jovem, fala para ela se casar de novo. Mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tem a ver. Tem a ver porque a viuvez é algo muito duro, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas, assim como no passado, também hoje é mais duro para a mulher do que para os homens. Por causa das condições em que muitas mulheres acabam ficando sem os seus maridos. Então Paulo está dizendo, olha, só aceite no grupo das viúvas aquelas que tiverem pelo menos 60 anos e tenham vivido uma vida de piedade. Não viveram por aí, se aventurando, buscando prazer e tal, e aí agora quer ser assistida. Esse ser assistida é o quê? Ser amparada pela igreja que vai sustentar aquela pessoa, pelo menos com o mínimo. Então as viúvas, elas recebiam essa ajuda da igreja. Eram como que adotadas. Então Paulo está falando para as novinhas, não. Anda se casar, não, vai se casar, vai trabalhar, porque senão elas ficariam assim, olha o que Paulo está dizendo, que elas, versículo 11, rejeite as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos se afastam do Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. Ou seja, eu quero ser toda de Deus, eu quero viver para Deus, quero viver em oração. E qual era a postura da oração, da viúva? Está no versículo 5. Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Ou seja, é uma pessoa que persevera na oração. Ela começa a viver uma vida consagrada. Eu vou dizer uma coisa que é uma impressão minha. Quem sou eu para dizer que é, de fato? Mas aqui parecem estar os primórdios de uma vida consagrada.
Claro que haviam aquelas que não se casavam e dedicavam a vida a servir a Deus. Já haviam essas pessoas. Desde muito jovens, eu não quero me casar, meu esposo é o Cristo, eu vou me consagrar. Só não era uma congregação religiosa ainda, não era um monastério, mas a viúva, ela passava a viver assim também. Olha um caso, Santa Rita de Cássia, só que ela de fato entrou para o monastério. Mas por causa desse desejo de estar totalmente em Deus, de voltar-se para Deus. Só que Paulo está dizendo, se for jovem, não aceite Timóteo, porque não dá conta, não aguenta. E aí fica dando contra-testemunho. Além disso, ainda tinha mais problema, versículo 13. Além disso, aprendem a viver ociosas, porque aí não querem trabalhar. Porque a igreja está sustentando, está ajudando, é do grupo das viúvas. Aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras, indiscretas, falando o que não devem. Olha, fofoqueira. Então, virou um problema. E Paulo está dizendo, não é para ser assim. Então, para ser viúva, se inscrita no meio das viúvas, tem que ter pelo menos 60 anos, ter tido um só marido, ter dado testemunho de boas obras, cuidado dos filhos, hospitaleira, lavado os pés dos santos, acolhido, né? Socorrido nas tribulações, aplicou-se a boa obra, aí sim, viveu uma vida de santidade. Agora a igreja pode cuidar. E aí diz mais ainda, se alguém tem em casa uma viúva, cuida dela. Cuida dela. Se alguém tem uma avó, um vô, viúvo, você que é filho e neto, tem que cuidar. Tem que cuidar dessa idosa. Por que não dizer do idoso também? Olha, versículo 4, ele está falando aqui, duramente, hein? Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam, primeiramente, a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Olha, isso agrada a Deus. E tem mais. Versículo 8 tem uma advertência forte, que é um princípio eterno. Aliás, o versículo 4 é um princípio eterno também, além de ordem. E o versículo 8 também é um princípio eterno. Olha o que está dizendo aqui. Se alguém não cuida dos seus, sobretudo os da própria casa, renegou a fé. E é pior do que um incrédulo. Meu Deus do céu. O que se espera do cristão, no mínimo, é que ele cuide dos da sua própria casa. Talvez você tenha um idoso na sua casa, um viúvo, uma viúva, e essa pessoa não seja lá tão fácil de lidar. Pode ser o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Mas se você não cuida deles, só por causa disso, é questionável a sua fé, o seu cristianismo, porque é preciso fazer essa caridade. Se você voltar lá no livro do Eclesiástico, no livro dos Provérbios, tem muitos textos que vão te ajudar a entender que mesmo com o vô e a avó, com o pai e a mãe já meio caducando, dando um trabalho, né? Como se a gente não tivesse dado trabalho quando era criança, né? Quando era bebê. Mas o pai e a mãe estão dando trabalho agora, mas nós precisamos honrá-los. Honrá-los, porque isso é agradável a Deus. Então, se você é viúvo ou viúva, essa palavra é para você. Para te animar, para dizer para você que tem uma vida para você viver. Claro, não estou dizendo aqui que você tem que se casar. Ah, sou jovem, tem que se casar. Mas você pode. Mas se você não se casar, que vida você vai viver? Já que você antes já tinha um matrimônio, né? Talvez tenha filhos ou não. É claro que precisa escolher bem. Mas
palavra de Deus hoje está dizendo para você: abra-se ao amor em ação de graças, ou seja, na bênção de Deus. Você não vai cometer um pecado se você se casar de novo. Claro, tem que escolher bem. Se for para casar com qualquer pessoa, né, não vale a pena mesmo. Não, eu quero ser só de Deus. Vou cuidar dos meus filhos, você é uma viúva como essas aqui. Então, que Deus abençoe a sua decisão e viva como uma mulher de oração, como um homem de oração. Voltado para Deus, vai se dedicar na igreja. Faça isso. E se surgir o amor no meio desse caminho, abra-se. Deixe Deus fazer. O que nós não podemos é dar oportunidade ao adversário que quer nos fazer perder, que quer nos confundir, que quer nos destruir. Deus não. Deus quer a nossa liberdade, quer a nossa felicidade, quer nos ver cheios de alegria. O que vai dar alegria ao coração de Deus é você descobrir o caminho para fazer a vontade dele na sua vida. Se você ficou viúvo ou viúva e o caminho é um matrimônio, um novo matrimônio, peça a Deus que Ele te mostre a pessoa certa. Mas se não é isso que você sente no coração, ou talvez não seja agora, peça a Deus que te encaminhe para uma vida interior, profunda, para que você não se perca nas falações, nas aventuras, nas saidinhas, numa vida boêmia, porque não foi para isso que Deus fez você. Vamos anotar no diário. Hoje não tem promessa de Deus, viu? Mas tem ordens, muitas ordens de Deus. Olha, começando no versículo 3 e indo até o 7, depois do 9 até o 16, ou seja, apenas um versículo, o versículo 8, não é uma ordem de Deus. O restante tudo é a ordem de Deus. Falei do 3, né? Do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 7 e do versículo 9 ao 16. E princípio eterno. Princípio eterno, o versículo 4 e o versículo 8. Princípios eternos, versículos 4 e 8. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. Vamos lutar para viver. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.